Olá, de Brasília, capital do Brasil, iniciando mais um Ponto Certo. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome de Down. Vamos falar sobre a trissomia do cromossomo 21. A nossa convidada é a doutora Nádia Quadros. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada por aceitar esse convite de participar do programa Ponto Certo. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho da síndrome de Down e da minha trajetória, compartilhar um pouco da minha experiência. E nós vamos começar mesmo pela sua trajetória. Eu gostaria de saber o que levou você aos estudos e a desenvolver todo esse trabalho e essa metodologia que você utiliza. Então, eu sou formada há 26 anos, desde a faculdade sou formada tenho uma formação em fisioterapia, né? Sou fisioterapeuta, e desde sempre na faculdade eu já sabia que eu queria trilhar os caminhos do cérebro, né? E aí me especializei em neurologia, fisioterapia neurológica, e aí eu costumo dizer, numa linguagem fácil, que eu comecei atuando de mamando a caducando. Eu achava importante conhecer o sistema nervoso, como ele é dinâmico, como ele é responsivo, entender todas as etapas do desenvolvimento de uma criança, entender que a última coisa que a criança ganha é a primeira que o idoso perde. Então, durante os primeiros 15 anos da minha vida, eu atuei dentro da neurologia em todos os ciclos da vida. Então, eu atendia síndrome de Down, prematuro, paralisia cerebral, todas as condições neurológicas que precisavam tanto de habilitação como de reabilitação. Quando tive a oportunidade de namorar com um médico que também tinha uma paixão pelo sistema nervoso, pelo comportamento humano, e aí a gente se juntou nessa perspectiva de estudar, sempre gostamos de ensinar, e aí eu enveredei também pela docência, pelo ensino, pela pesquisa, gostava de projetos de extensão, de assistência comunitária. A faculdade que eu dava aula, eu tive a oportunidade de montar o cenário de ensino-aprendizagem, então eles investiam muito em formação, tive experiência de conhecer serviços no nosso país e fora. E aí, eu sou mãe de 3 filhos, um de 18 anos, um menino, Pedro, a Bia de 12 e o Rafael de 6. Então, na minha primeira gestação, eu acho que o fato de conviver com muita deficiência, eu morria de medo de meu filho nascer prematuro, de ter alguma paralisia cerebral. E foi na época que aqui no Brasil tinha o programa do Fantástico da gente acompanhar cada semana gestacional. E aí Pedro nasceu, típico. Eu sei exatamente esse programa que você está falando aí, porque realmente a gente vai acompanhando o desenvolvimento, né, da Exatamente. criança. E aí Pedro nasceu típico, né? Ele acabava sendo, eu dava muita aula e ele era o bebê que eu mostrava os marcos de desenvolvimento, como estimular, como oferecer oportunidade, estímulo para uma criança. Enfim, tudo ocorreu muito bem. Ele nasceu num berço onde ele viu o pai e a mãe falar de neurônio, de comportamento. Nessa época a gente viajava muito. Eu sou baiana, eu morava em Salvador e meu marido veio para Brasília fazer residência médica e tal. E eu acabei vindo para cá, engravidei de Pedro, não teve jeito. E aí a gente foi fazer mestrado em São Paulo. E viajava muito, e Pedro era pequenininho, ele ia com a gente. Então ele cresceu nesse ambiente e tal. Eu digo que meus filhos têm um intervalo de 6 anos cada um, o intervalo de uma primeira infância. Meus filhos também têm esse intervalo de 6 anos. Então aí Pedro, aí quando veio a Bia. Veio a Bia.
E aí eu estava bem tranquila, estava fazendo mestrado, viajava todo mês para São Paulo e tal, nem estava preocupada de Bia vir com alguma coisa. E aí Bia veio, né, com a síndrome de Down. Eu fiquei sabendo na gestação, assim, para mim foi um choque, todo mundo dizia, mas professora, não podia ter uma mãe melhor e um pai, vocês, como ninguém, vão saber estimular ela. E aquilo ali para mim foi um luto. Meu Deus do céu, eu não vou mais É o poder fazer desconhecido, não o é? desconhecido. Quer dizer, eu me senti uma hipócrita. Como é que eu falo para os pais, oriento, e na hora que chega para mim, eu lido dessa forma. Diferente de mim, meu marido aceitou com a naturalidade. Eu lembro que no dia que a gente teve o diagnóstico, ele chegou em casa, assim, se ajoelhou nos pés da cama e disse assim, Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor Olha, está nos dando. Eu olhei para ele com a raiva, assim, eu falei, ai meu Deus do céu, como que ele... E assim, e me sentia extremamente culpada por aquele sentimento, assim, né? E eu digo que eu vivi um sentimento de luto a luta. Foi a gestação inteira tentando elaborar. Tirei Pedro da escola, fui para Salvador ficar com minha mãe, me isolar um pouco, tentar processar. E aí Bia nasce com a cardiopatia grave, né? Na época ele estava se especializando em transporte aeromédico. A gente estava numa dúvida se operava aqui, se operava em São Paulo, mas ela não tinha teto para viajar por conta das pressões, né? uhum. E aí, para você ver, Deus tem um propósito em tudo que a gente faz, né? E aí ele assinou um termo, a gente fez uma viagem de avião e ela subiu, desceu, não teve nada. Fez uma cirurgia em um tempo único. Se fosse aqui em Brasília, ia ter que operar em 3 tempos na Uhum. ocasião. Graças a Deus, hoje aqui é um centro de referência também em cirurgia cardíaca. E aí eu falei, Carlo, a gente precisa estudar sobre a síndrome de Down, a gente precisa melhorar esse olhar. As pessoas com síndrome de Down, elas precisam ter oportunidade. E aí a gente começou a estudar, e eu falei, a gente mexia com o ensino, né, cursos de pós-graduação, eu falei, eu quero montar uma pós-graduação em abordagem interdisciplinar em síndrome de Down. Ele, você é maluca, você acha que vai ter público para uma coisa tão específica? Eu falei, vai. E aí a gente lançou, tivemos 40 alunos, e aí todos os fins lucrativos da pós-graduação a gente montou uma ONG chamada Apsidal. Chegamos na ocasião de 2011 até 2014 fazer 3.873 atendimentos na área de fono, fisioterapia, parte médica. Veja você, né? Do medo, porque primeiro você sentiu o medo, você conseguiu transformar isso daí num desafio e buscar mais informação. Nádia, qual é o seu trabalho hoje que você desenvolve, né? Que é um trabalho de referência, é um trabalho totalmente, não só dentro da pesquisa, mas voltado realmente para o estímulo da criança com Down. Eu gostaria que você falasse como é que você chegou a esse desenvolvimento desse trabalho todo. Então, acho que eu vivi na pele, né? Ter uma criança com síndrome de Down, eu comecei a observar o comportamento e entender que tinha um determinismo biológico, mas que a pessoa com síndrome de Down, também sofria de uma invisibilidade social, né? Uhum. Eu acho que o estigma, o fato de estar na cara, né, o olhinho puxado e tudo, as pessoas já imaginam que são pessoas que não são capazes, que são dependentes. E aí a gente, com essa pós-graduação, a gente conseguiu qualificar o debate, trazer profissionais de fora do país, discutir. Daí surgiu um projeto, a gente montou um centro de referência, eu fui cofundadora junto com outros profissionais também, que já atuavam na síndrome de Down aqui em Brasília, e que também fizeram a pós-graduação. A gente montou o CRISDAL, né, em 2013. Que funciona dentro do Dentro do Hospital Agarram. Agarram. As pessoas não conhecem muito a respeito dos tesouros que nós temos em Brasília. E uma das coisas que eu utilizo o ponto certo é para poder mostrar isso, porque o Agarram ele é referência internacional. Eu gostaria que você falasse muito aí desse trabalho.
Depois nós vamos para o outro seu, tá? Tá. Então, o CRISDAL hoje ele tem em número de quase 30 profissionais atuando, né, de forma interdisciplinar em todos os ciclos da vida. Hoje ele é referência no país e fora, né? A gente recebe, o serviço hoje recebe pacientes não só daqui de Brasília e em torno, mas de todo o Brasil. Durante a pandemia, como o hospital ele se tornou referência em Covid, o serviço teve que ser realocado, ficou um tempo sem funcionar, em termos de assistência, mas trabalhando com teleatendimento, eu recebi um convite pelo Ministério da Saúde para escrever 3 livros. E aí foi um período assim de reclusão, assim, de muita produção, né? Porque a gente pôde falar um pouco da nossa experiência e eu queria algo que pudesse mudar a realidade das pessoas, principalmente num contexto onde as famílias, né, a Covid afetou não só as pessoas com deficiência, mas toda a humanidade, né? Toda a humanidade. Foi assim, uma situação meio chocante, né? Acho que até mesmo para a área médica. Eu também trabalhei esse período com muitos médicos e assim, um certo temor, né? Estava vindo uma situação uma doença que ninguém conhecia. E aí a gente produziu 2 guias, um guia para pais e profissionais da área de saúde e um guia para pais, onde a gente, né, para cada condição, comorbidade e características da síndrome de Down, a gente ia mostrando, um guia na primeira infância, né, onde a gente muito importante isso. mostramos os desafios enfrentados pela pessoa com síndrome de Down de 0 a 2 anos, de 2 a 4 e 4 a 6 anos. E para cada desafio e para cada dificuldade, a gente gravou um QR Code, porque todo mundo hoje tem um smartphone que consegue ir lá acessar. A gente, ontem ficou pronto, já tem ficha catalográfica, a gente está só aguardando... Mas aí você já está entrando na outra área, né? Você já está entrando porque você fez um trabalho tão perfeito, tão de excelência, que você foi convidada para ir para o Ministério da Justiça. Da Saúde. Oh, da Saúde, desculpa. É porque eu sou advogada. Volta e meia. eu fico muito ligada, que a minha cabeça ainda ela é muito advogada, sabe? Muito ligada à justiça. Você foi para o Ministério da Saúde e é esse trabalho que nós queremos desvendar. E aí, na verdade, o Ministério da Saúde convidou o Hospital da Criança para escrever esse projeto. E aí eu fui convidada para coordenar, né? E aí, na verdade, não foi só eu, né? Profissionais, fono, fisio, TO, neuropediatra, não só da síndrome de Down. A gente escolheu as 5 condições de saúde e transtorno do neurodesenvolvimento mais prevalentes. Então, falamos do autismo, da síndrome de Down, como das síndromes genéticas a mais prevalente, a síndrome do Zika vírus, porque foi uma condição que afetou tanto o nosso país. Bem a sua área, né? Exatamente. Neuro ali. Nádia. TDAH. Esse trabalho que você está desenvolvendo agora, que é exatamente esse passo a passo aí, né? Para os pais, enfim, para a própria família também, acompanhar, saber como lidar, aonde buscar auxílio. Ele vai ser lançado ainda esse ano? Vai, já está pronto, né? São 2 guias, um guia para pais e cuidadores primários e educadores, porque a educação, em Brasília a gente também tem a educação precoce, que faz um trabalho muito bonito, e a gente tentou trabalhar esse ato existente entre a saúde e a educação, e um guia para profissionais não especialistas da atenção primária, né, para empoderar o profissional que está na ponta ali da unidade básica de saúde. E esses 2 já estão prontos, né? Fizemos gravações, vídeos mostrando como estimular
todos os 5 domínios do desenvolvimento: o domínio sensório-motor, o domínio da comunicação e linguagem, o domínio cognitivo e o socioemocional. E estamos a desenvolver ainda as diretrizes de transtorno neurodesenvolvimento infantil. E quem nos assiste, que nesse momento gostaria de ter acesso a esses guias aí, como é que ele pode fazer? Ele vai ter uma via impressa, mas também a forma vai ser online. Então, assim que tiver o lançamento, vai ser pelo Ministério da Saúde, né? Então, o acesso é para o mundo inteiro, né? Vai entrar lá no site do Ministério da Saúde e vai procurar por qual nome? Vai sair como guia? Guia de estimulação essencial e oportuna de transtorno do neurodesenvolvimento infantil. E aí o vai nome ter. É bem grande, hein? Tá grande aí. Mas vai ter o linkzinho. Então vai ser fácil, vai ser bastante divulgado pelo Ministério. E uma forma também, eu tenho o meu instituto, que é o Instituto Nádia Quadros, né? Uhum. Que eu fundei em 2019, onde a gente trabalha com todos os transtornos do neurodesenvolvimento infantil. E a gente também trabalha com capacitação, né? Treinamentos para pais, profissionais. E para acessar o seu instituto? Pelo Instagram, Instituto Nádia Quadros, INQ. Ok. Todo domingo a gente grava um Papo Inc., onde a gente sempre pega temas assim diferentes, uma gravação de mais ou menos 5 minutos. E esse Papo Inc. foi ideia da minha filha, Bia. Então, ela faz a chamada. A Bia já participando da fundação. E aí ela fala: oi, pessoal, estou aqui com a minha mãe. E hoje ela vai falar sobre as dificuldades enfrentadas por nós com síndrome de Down. E aí outra hora a gente fala de autismo, de outras condições, traz convidados. Então, todo domingo a gente grava um Papo Inc. Porque é importante, né, falar isso. Não é só a questão da síndrome de Down. Às vezes vem outras, né? Outras condições de saúde que acompanham, não é mesmo? Uhum. Isso é importante. É muito frequente na síndrome de Down, a gente chama de diagnóstico dual, vir associado com o autismo. No INC, a gente trabalha com estimulação essencial e oportuna. O que quer dizer isso? A gente empodera os pais a entender sobre a deficiência e como estimular os filhos no ambiente natural, né? Como promover um ambiente enriquecido para uma criança. Então, a gente... De que forma poder, né, estimular? Exatamente. Porque o tempo que a criança passa na terapia é pequeno considerado em comparação com o tempo que passa em casa, né? Nádia, é muito importante falar que esses serviços aí que você estava dizendo, principalmente os serviços prestados dentro da Garram, eles são pelo SUS. Sim. Né? Então, qualquer pessoa, qualquer brasileiro, estrangeiro que esteja aqui em Brasília pode ter acesso. E é um acolhimento de porta aberta. No nosso instituto também a gente tem um projeto de responsabilidade social chamado Mão Solidária, onde a gente atende pessoas também, é um serviço privado, mas a gente também faz um atendimento gratuito para pessoas que também não podem pagar. Uma vez por mês a gente tem uma roda de orientação para pais e profissionais. E funciona lá mesmo? Lá no nosso instituto. A gente tem um auditório, tem um espaço onde a gente acolhe famílias. Certo. Acho que a pandemia também nos propiciou a oportunidade de atender. Eu atendo pacientes de fora do país também, que a distância... Aí entrou a questão online, né? Do teleatendimento. Agora, eu gostaria que você falasse para os pais que nos assistem nesse momento, né? Coisas que você acha assim extremamente importantes no dia a dia, e eu falo pela sua experiência como mãe.
Agora eu não estou nem falando da sua questão técnica, porque eu acho que você trouxe muitas informações. Mas eu gostaria que você falasse como mãe. Se você tem um filho com síndrome de Down, olhe para a pessoa e depois para a condição de saúde. Porque quando eu olho para minha filha, eu olho para a Bia. E depois eu vejo o que ela tem da síndrome de Down, o que eu posso contribuir. Na nossa casa, Bia tem estímulo, tem oportunidade, a gente oferece limites, a gente olha para ela, discute, conversa. Então, a gente tenta promover um ambiente enriquecido, também mostrar para ela que ela tem que enfrentar algumas dificuldades, né, empoderar ela, trabalhar o protagonismo, a autonomia. O mais importante é preparar ela para a vida. A gente também tenta, dentro da família, mostrar que ela precisa ser apoiada, mas que também ela pode... Os nossos filhos, eles não olham para ela como uma coitadinha. Os irmãos, Os né? irmãos. Mas ela tem habilidades que o mais velho não tem. O mais velho é super tímido, ela não, ela é extrovertida, ela conversa, ela expressa a vontade dela. Ela fala, anda pessoal, Pedro, você é muito lerdo, Rafa, vamos, eu não posso chegar atrasada. E existe um estigma que o Down é mais lento, isso e aquilo, nada disso. Ela fala, mãe, nós somos parecidas, e de fato, a gente se parece tanto fisicamente como o jeito, a natureza. E ela é muito sincera. Tem hora que ela fala, mãe, eu te amo, mas eu gosto mais do meu pai. Então ela é louca pelo pai dela, ela olha, pai, faz cara de feliz, ela consegue, diz que o Down às vezes não consegue interpretar as emoções, então tantos estigmas são colocados, e ela é uma pessoa super sensível, doce, ela consegue se colocar no lugar do outro, então a gente olha sempre para a Bia. E dizer, né, que botar limites para o ser humano não é a melhor forma de fazer com que ele se expanda, né? Vamos botar, estimular, fazer com que ele possa também buscar o limite dele. Olha, Nádia, foi assim, eu recebi uma aula. Tá? Oh, meu pai do céu. Eu recebi uma aula hoje à noite, nessa noite aqui, nessa nossa conversa. Agradeço muito por você ter aceito, né, esse nosso convite para conversar a respeito, e acredito que muitos pais, muitas mães e outras pessoas como eu sou tia-avó do Rafael, que tem síndrome de Down. E o Rafa foi meu. Eu sei, você cuidou muito bem do Rafa, e o Rafa se desenvolve bem, né? Ele é muito pequeno ainda, mas eu agradeço muito. E eu queria aproveitar para falar que depois da manhã, dia 4, às 20 horas, no nosso Instagram, a gente vai fazer uma live ao vivo, falar das dificuldades enfrentadas pelas pessoas com síndrome de Down na primeira infância. Ok, o convite está feito aí. Agora, você que nos assiste, gostou desse programa? Se você tem uma pauta que vai fazer a diferença na sociedade, manda para nós. E você vai ter um assento aqui comigo no Ponto Certo. Até a próxima semana. Obrigada.